Alegria, então, que a gente pede a você, que você abra a sua Bíblia. Lógico que será exposto aqui o texto, mas eu gosto muito de ler o texto no documento, papel físico, né? Mas se você não trouxe a sua Bíblia, eu não vou dizer para você que não tem problema, não. De repente ela está aí no teu aplicativo de celular. Mas se nem no aplicativo de celular estiver, deixa eu dizer uma coisa para você, toma jeito. Anda com a Bíblia. Seja no aplicativo, seja fisicamente, anda com ela. Eu gosto de entrar no elevador do meu prédio portando a Bíblia, para que todo mundo veja que a gente tem uma Bíblia na mão. Que nós somos chamados, deveríamos ser chamados ainda dos Bíblias, aqueles que carregam a palavra de Deus, que mostram, sem vergonha nenhuma, a palavra do Senhor aos outros. Vamos ler então, juntos, os 4 primeiros versos do Salmo 139. Salmo é de uma profundidade tensa para as nossas vidas. Vamos ler juntos, então, assentados como estamos, 4 primeiros versos do Salmo 139. Leiamos. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Aleluia. Vamos orar? Obrigado, Senhor, nessa manhã tão bonita de domingo, e tão quente também de domingo. Muito obrigado por essa porção da tua palavra. Que o Senhor agora aquiete os nossos corações, as nossas mentes, que o Senhor leve cativo todos os nossos pensamentos ao teu trono da glória. Que nós ouçamos o teu Espírito falando doce e poderosamente aos nossos corações. Que saiamos daqui diferentes, transformados de quando aqui entramos. Que saiamos aqui encorajados, saiamos daqui mais fervorosos em cumprir a tua palavra e vivermos mais a prática da vida de oração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão cada vez mais se aprimorando em buscar conhecimento. E uma das formas hoje, bastante atuais, e bastante significativas dessa busca pelo conhecimento, ou de uma mediação pelo conhecimento, são as famosas inteligências artificiais. Eu tenho estudado um pouquinho sobre isso, inclusive me inscrevi em mais um curso de pós-graduação. No passado eu fiz 2. Esse ano estou em mais 2, contando com essa. É um curso de pós-graduação da Universidade de Brasília, sobre inteligência artificial. E é interessante, a gente se aprofundar nesse tipo de conhecimento, nesse novo tipo de tecnologia, que está seduzindo o mundo, de um modo geral. Algumas afirmações estão sendo feitas a respeito da IA que são exageradas, ao meu ver. Algumas afirmações que são completamente extemporâneas. São absurdas. Gente viajando, Mas existem outras que, quando você começa a fazer um apanhado com bastante equilíbrio de gente que conhece do mercado que oferece esse tipo de serviço, de tecnologia, e do que isso pode impactar uma realidade global ou globalizada, isso traz uma pontinha de preocupação. Então, a gente tem que estar bem antenado. Mas, não obstante a isso, eu fico pensando, puxa vida, a gente tem hoje uma inteligência chamada de artificial, e de inteligente não tem muita coisa ou quase nada. E de artificial também não. Depende do conceito, depende do ângulo, depende da forma como você enxerga isso. Eu tenho a minha forma de enxergar. Mas a gente hoje está vivendo isso.
E isso está começando a tomar parte da nossa cosmovisão, mudar a nossa visão de mundo. E lá, numa dessas andanças, não vou dizer a lá Santo Agostinho, que andava lá na praia, em Hipona, né, quando teve aquela revelação do menininho que vai cavar lá a areia, vai tentar preencher aquele buraquinho de areia, tirando toda a água do mar, vocês já devem conhecer a história. Mas andando pela praia, estava um desses dias lá refletindo sobre isso, a minha caminhada, pensando, vida, que coisa assustadora. Você vai lá no chat GPT, vai lá no... Agora lançaram aí, os chineses vieram com uma nova onda, né? Aí eu fiquei pensando assim, mas e como é que está o meu nível, o meu desejo, a minha sede de conhecimento sobre uma inteligência que vai acima de todas as inteligências, que não é artificial, não é superficial, ela é sobrenatural e vai muito além do meu pensar. Como é que está o meu interesse sobre esse ser de uma inteligência descomunal, incomparável? Eu comecei a refletir. Eu tenho um buscador, eu tenho alguém que eu posso fazer minha pesquisa para a minha vida, e não é um site, não é um aplicativo qualquer, não é obra de criação humana. Eu estou falando de um Deus que se revelou na história. O Deus que é dono de toda a ciência, de toda a sabedoria, de todo o poder, de toda a glória. Não desprezando a ciência humana, e por isso que eu até me inscrevi numa pós-graduação agora, para poder pesquisar sobre isso, me aprofundar sobre isso, pensar sobre Deus. Deus que me conhece. Mais do que eu mesmo me conheço. O Deus que sabe, inclusive, todo o enredo da minha história e sabe o final da minha história. Porque, na realidade, em um Deus atemporal, você há de convir comigo que nós já estamos com Ele. Tudo aqui já passou. A atemporalidade de Deus. Nós já estamos com Ele. Tanto que João, lá em Apocalipse, viu os salvos, os redimidos do Senhor, lá naquela multidão, daqueles que vinham com suas vestes completamente alvas, completamente brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Você crê em Deus, você crê que é salvo, e para sempre salvo pela graça e misericórdia de Deus, você está lá, nas páginas desse livro aqui, você está lá porque João viu você. Tal conhecimento, diz o salmista aqui, ele é elevado demais para mim. Eu não posso suportá-lo, em outras palavras. Não tem chat GPT, não tem qualquer outra, não tem. Não tem qualquer outra sede por qualquer outra fonte de conhecimento que nos leve a uma profundidade de conhecimento da vida humana. Não existe. Esse texto aqui é um dos textos mais profundos e eles vão revelar a possibilidade de termos uma relação transformadora, maravilhosa de intimidade com Deus. A grande questão é o quanto há em você de desejo de se relacionar com esse Deus na possibilidade de uma forma mais intensa de comunhão com Ele. Porque esse texto nos mostra que o Deus triuno possui diversas qualidades e características com as quais Ele resolveu se apresentar, se revelar a nós. Eu destaco aqui uma frase, uma palavra de um dos teólogos que eu li nesse período de férias, chamado Bavinck, Herman Bavinck. Ele diz assim, teólogo holandês, do início do século passado. Ele diz assim, sobre Deus: seus atributos coincidem com o seu ser. Portanto, os seus atributos expressam quem Ele, Deus, é. Ele não muda, seus atributos não se alteram e não se perdem com o tempo. Lembra que falamos há pouco? Esse salmo revela a onisciência de Deus, é o Deus que sabe de todas as coisas,
É o Deus que sabe das coisas, inclusive, que ainda vão suceder, não só conosco, enquanto raça humana, mas com todo o cosmos, com todo o universo, por toda a eternidade, como os anjos vão se relacionar com Ele, como todos os seres criados vão se relacionar com Ele por toda a eternidade. Ele já sabe tudo. Aí você vai dizer assim, mas a eternidade não tem fim. Deus é eterno, Ele sabe até a essa eternidade. Não há limite de tudo que vai se passar. Ele é onisciente, mas Ele também tem um atributo da onipotência. Ele tem todo o poder. O texto mostra que Ele tem poder, poder criador, poder transformador, poder salvador, poder perdoador. Tem poder para nos perdoar, tanto que o salmista vai dizer lá no finalzinho do salmo que nós não lemos, Senhor, vê se há em mim algum caminho errado, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo teu caminho. Guia-me pelo caminho da justiça do Senhor. Mas Ele também é o Deus onipresente. É o Deus que está em todo lugar, em toda parte. É o Deus que nos assiste, é o Deus que nos olha de perto, não de longe. Então, eu queria propor nessa manhã que nós meditássemos nesses 4 versículos, explorando aqui 3 verdades fundamentais que são nos apresentadas nesses 4 primeiros versos. Mas elas estão relacionadas à nossa vida de oração. Por quê? Porque o Salmo 139, esse Salmo de Davi, é uma oração. É um louvor, sim, porque todos os salmos são canções, mas é uma oração cantada. E essas verdades refletem a importância de vermos uma vida de oração para justamente podermos exercer aquilo que Deus nos chamou para fazer na grande comissão, pregarmos a palavra de Deus, levarmos outros ao conhecimento de Jesus Cristo, levarmos pessoas à maturidade, a serem parecidas com Jesus, porque estão aprendendo Jesus através de nós. Não é somente através de uma classe de catecúmenos ministrada pelo presbítero Celso. Não é através dos professores de escola dominical quando estão no exercício de sua função docente. Não é apenas através do pastor quando faz, seja de púlpito, de cátedra ou fora dela. Você. Mas aí vem a questão. Como você está vivendo a sua vida de oração? Como está o seu desejo de pesquisar, de buscar, de conhecer mais a Deus? A gente às vezes quer conhecer tanta coisa, né? A gente quer ler e se inteirar sobre tantos assuntos. Mas sobre Deus. É disso que esse salmo está tratando. E eu queria propor como título esse tema: a intimidade com o Deus que me conhece. Intimidade com Deus que me conhece. Como está a sua vida de intimidade com esse Deus que te conhece? Olha comigo o primeiro verso. O primeiro verso diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Olha comigo o 4º verso. Diz ainda a palavra que não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. O verbo conhecer aparece 2 vezes. No primeiro verso diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. O versículo 4 diz, ainda a palavra não me chegou à língua, ainda não me chegou à boca, e tu, Senhor, já a conheces toda. Meus irmãos, o conhecimento de Deus sobre nós, é isso que Davi está mostrando. Ele é absoluto e ele é perfeito. Não tem e não haverá inteligência artificial, algo criado pelo homem, que possa de fato transmitir, que possa de fato estratificar aquilo que o homem é, que possa de fato trazer respostas absolutas e perfeitas às necessidades que o homem tem. Não tem qualquer outro tipo de inteligência, qualquer outro tipo de conhecimento. Mas a palavra de Deus nos mostra que Deus, o seu conhecimento é absoluto e perfeito. Dr. Russell Shedd, um dos maiores teólogos que esse mundo já conheceu e que viveu no Brasil por pouco mais de 40 anos, ele declara o seguinte, que a onisciência de Deus é o conforto dos santos. Por quê que a onisciência de Deus
A forma de Deus conhecer todas as coisas é conforto para nós, porque Ele conhece até os menores detalhes da nossa vida. E se existe um Deus, segundo o salmista, que se preocupa com os menores detalhes da sua vida, Ele sabe das maiores e absurdas demandas do teu coração. Por isso que Jesus, certa vez, lá em Mateus, no capítulo 6, advertiu os seus discípulos dizendo, porque Jesus leu o pensamento, Jesus leu o coração dos seus discípulos e vem cá, vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir, é isso que eu estou entendendo? Eu estou aqui realizando o ministério que meu pai me enviou a fazer. Eu estou aqui caminhando com vocês e chamei vocês para que vocês aprendam comigo, para que vocês entendam o reino de Deus. E vocês agora estão cogitando no pensamento de vocês preocupações com relação às coisas dessa vida, as coisas materiais. O meu pai sabe do que vocês precisam. Esse é o ponto. Deus sabe do que os seus filhos, do que os seus discípulos precisam. Por isso, nós precisamos entender que existe um Deus que nos conhece integralmente. Esse é o primeiro ponto dessa pregação. Deus me conhece integralmente. E quando Davi está dizendo aqui, Senhor, tu me sondas e me conheces, no verso 1, e está dizendo no verso 4, ainda a palavra não me chegou à boca, e tu conheces, Senhor, toda ela. Isso é um convite, irmãos, a uma honestidade radical na intencionalidade da nossa oração. Sabe por quê? Porque quando a gente está dizendo, Senhor, tu me conheces, de forma plena, de forma integral, ou seja, Ele me conhece integralmente, a minha oração precisa ser honesta. Como é que eu posso fazer minhas orações para Deus e de cara fazendo pedidos para Deus? Se Deus sabe que eu sou pecador e que eu preciso ajustar determinadas áreas da minha vida à sua vontade. Eu não sei como é que você comparece diante de Deus para orar. Mas de um tempo para cá, eu não ouso pedir nada ao Senhor. Nada. Nada. Sem ficar quieto, parado durante um tempo. A minha intimidade com Ele. Pedir a Ele que Ele me revele os meus pecados. Que Ele traga à minha memória as coisas que deturpam a vontade dele na minha vida, as distorções do meu caráter. Porque eu preciso ser muito sincero diante de Deus, ser muito honesto diante dele, porque ele me conhece. Muitas vezes estamos fazendo apenas de Deus um depositário das nossas petições. Revisitando o livro Orar com Deus, de James Houston, fiz isso durante esse período de férias, foi um dos livros que eu revisitei, e nasceu essa pregação também, fruto dessa revisitação a esse material. Eu fico pensando assim, Deus, eu não estou orando só para o Senhor, eu estou orando com o Senhor. O Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor está aqui comigo. A sua presença, ela é real. Por isso que Jesus ensinou que antes mesmo dos seus discípulos expressarem suas necessidades, está lá em Mateus 6:8, mais especificamente, ele declarará: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta do teu quarto. Orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai, Deus, que te vê em secreto, te recompensará. Ele diz mais, e orando, não usem de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Porque Deus conhece você integralmente. Você lembra aquela passagem lá de João, capítulo 1, versículos 47 e 48 e 49, quando Jesus viu Natanael debaixo de uma figueira?
E diz o texto que Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis que aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, ou seja, em quem não há falsidade, porque Jesus está comparando Natanael, que também era um religioso, um fariseu, aos fariseus que eram falsos, que eram hipócritas. O problema não era ser um fariseu, porque Jesus estava muito próximo do pensamento, do conceito religioso dos fariseus. Os fariseus e Jesus tinham esse mesmo conceito. Existe entre as 4 classes que haviam em Israel naquela época: herodianos, zelotes, saduceus e fariseus. A que mais estava próxima de Jesus era fariseu. Por isso que Jesus bateu neles. Porque eles estavam próximos do reino. Criam mais próximo da cartilha do Senhor, mas não viviam, eram hipócritas. E aí o texto mostra para a gente aqui que Jesus vai dizer: olha, esse homem aqui não tem dolo algum, não há falsidade dele. Mas o texto diz aqui que Jesus viu a Natanael. Como é que ele viu Natanael, se ele não estava perto de Natanael? Porque Jesus é Deus. E Jesus conhece cada um de nós. Diz o texto no versículo 49 que Jesus respondeu a Natanael: antes que Filipe te chamasse, eu vi você, estando você debaixo da figueira. Um outro livro que eu estive relendo nesse período de férias foi um livro do Ricardo Barbosa, que fala sobre oração. E ele diz assim, ó: a oração nos transforma naquilo que já somos, aquilo que Deus já conhece. Por quê? Porque quando você está orando para Deus e orando com Deus, você não está tentando disfarçar quem você, na verdade, é, mostrando alguém que você não é. Você está diante de Deus dizendo: Senhor, eu tenho essa inclinação para fazer essa coisa errada. Você ora assim: Senhor, eu tenho tendência a julgar as pessoas. Então eu sou assim, Senhor. Me muda. Eu tenho tendência a pensar coisas más, coisas ruins. Eu tenho tendência a falar coisas que estão fora da tua vontade. Eu tenho um temperamento, Senhor, que quando eu solto a língua, o Senhor sabe, mas eu preciso dizer isso para o Senhor, eu preciso confessar isso. É o mal do meu caráter. Deus deseja é que nós nos aproximemos dele com sinceridade. Eu e você nos aproximemos de Deus confessando de fato as nossas fraquezas e buscando alinhar a nossa vontade, o nosso caráter, a vontade ao caráter de Deus. Essa semana passada, eu e Meire estivemos atuando, fazendo algumas coisas em prol da comunidade do Reino de Deus. Teve um momento que eu estava em oração com ela, agradecendo a Deus por termos caminhado juntos naquele tanto serviço ao Senhor. Eu falei assim para ela: isso que nós fizemos não nos torna melhor do que os nossos irmãos. Isso não nos torna melhor do que ninguém. Embora aparentemente aquilo não fosse um atributo, principalmente para o pastor, né? O pastor fez. Pastor, essa não é a sua função. Eu não precisava fazer isso. Eu falei assim: Senhor, bom poder trabalhar para o Senhor, fazendo algo que realmente não é muito da minha função pastoral, né? Mas é da função de um servo. Simplesmente isso não me faz melhor do que ninguém, isso me faz apenas entender que a minha relação é contigo, que eu estou servindo ao Senhor, estou fazendo isso com alegria. Porque eu não quero ver uma vida cristã medíocre, não quero ver uma vida cristã preguiçosa,
Eu não quero ver uma vida cristã em que eu não tenha de ti o poder, em que não beba da fonte, para quando estiver junto a pessoas e em determinadas situações, as pessoas ao me ver, as pessoas ao conversar comigo, as pessoas a buscar alguma orientação, poder ter o que dá. Jesus só podia dar aquilo que ele era. Às vezes o crente deixa de realizar certas obras, deixa de tomar certas atitudes que vão abençoar outros e que vão fazer a diferença na vida dos outros, porque não se alimenta de uma vida de oração, porque não busca na fonte, porque não vive a palavra, não tem um Deus presente na sua vida, tem um Deus presente naquilo que lê, um Deus presente naquilo que acontece quando eu vou ao culto, quando eu participo do culto. Mas como está isso no meu dia a dia? Porque Deus me conhece integralmente, mas também diz o texto que Deus compreende os meus pensamentos. Diz o versículo 2, Ele sabe quando me assento e quando me levanto, e de longe penetra os meus pensamentos. Deus compreende os meus pensamentos. Uma coisa é você entender algo, outra coisa é você compreender. Compreender é muito mais profundo do que entender. A compreensão é uma análise muito larga e, ao mesmo tempo, profunda do objeto da nossa pesquisa, da nossa busca. Deus nos busca, ou Deus nos pesquisa, a cada momento. A gente pensa em buscar a Deus, Ele nos buscou primeiro. Por que você ama a Deus? Porque Ele te amou primeiro, diz a palavra. Eu tenho que pensar que existe um Deus que tem sede de mim. Tem um livro intitulado Caçadores de Deus, fala sobre isso. Sobre a sede de crentes, é um livro editado nos Estados Unidos. Parece que já foi traduzido para cá, para a nossa língua, para o nosso vernáculo. Caçadores de Deus, gente que tem sede, gente que está caçando Deus no sentido de se alimentar dele, buscar mais conhecê-lo, se aprofundar nele. O quanto você tem com a sua alma aspirado conhecer o Senhor. Porque diz o texto que Ele sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, sabe quando eu estou em repouso, assentado, sabe quando eu estou numa dinâmica, trabalhando, evoluindo. De longe penetras o meu pensamento. Porque, gente, o entendimento de Deus, ou entendimento sobre Deus, não é apenas algo cognitivo, é relacional. Deus não te chama para conhecê-lo como a gente conhece uma peça no museu. Você vai ao museu, você tem conhecimento. Eu tive a oportunidade de ir em Otim, lá em Minas, aquele museu aberto, o maior museu aberto do mundo. Andar aquilo lá e não deu para ver tudo. E a gente tem um conhecimento ali histórico. A gente tem um conhecimento científico das coisas que estamos observando. Mas Deus não é assim. É muito mais do que um conhecimento cognitivo, entendimento ou compreensão cognitiva. É relacional. E aí, o Richard Foster, né, que é um dos grandes pastores que fala sobre essa questão da vida relacional que devemos ter com Deus, ele diz que na oração somos chamados a alinhar nosso coração e mente com o coração e a mente de Deus. Por isso que o príncipe Hernandes Dias Lopes, é assim que eu chamo, nosso querido príncipe do púlpito, reverendo Hernandes Dias Lopes, ele declara que a oração é uma academia onde o discípulo exercita a sua fé e cresce em santidade. O seminário pode estar cheio de gente estudando teologia, e cheio de professor, cheio de teólogo, cheio de pós-graduado em teologia, cheio de PhD em teologia, o mundo em que estamos vivendo, né? Mas isso não se traduz em conhecimento e intimidade com Deus. O seu Joãozinho das Couves, lá no interior de Manicoré, lá no extremo da região ribeirinha do Amazonas, pode ter muito mais intimidade com Deus do que esse aqui que vos fala. Sem ter os cursos que muitos possuem. Porque ele vive uma vida de compreensão sobre o que é caminhar com o Senhor e ter a palavra do Senhor ardendo no seu coração. Por isso que o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 4, verso 12, vai dizer assim para a gente: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir o quê? Os pensamentos e intenções do coração. Por isso é que Deus compreende o seu pensamento. Ele sabe muito bem quem é você.
do que você é capaz de pensar para poder executar o pensamento. E aí, irmãos, a intimidade se aprofunda com Deus quando nós reconhecemos esses nossos pensamentos. Sejam pensamentos ansiosos. Você tem pensamentos ansiosos? Ou pensamentos alegres? Você tem pensamentos alegres? Esses pensamentos são compreendidos por Deus. E Deus está sempre nos convidando para uma entrega plena do nosso ser, todos os dias, a Ele. E é justamente nesse momento de oração, porque oração não é só eu falar com Deus, não é um monólogo. Orar é um diálogo. Deus está falando comigo também quando eu estou em oração. Não é assim que acontece com você. Quando você entra no seu quarto em secreto, fecha a porta do seu quarto em secreto, e quarto aqui não é o quarto como a gente pensa, o quarto que a gente tem dentro de uma casa. É aquele local onde a gente pode desfrutar de uma melhor intimidade com Deus, de mais tranquilidade, para ter um momento de qualidade de fala, de busca, de oitiva, de ouvir o Senhor falar com a gente. Mas a gente vive uma vida tão agitada, né? A gente está tão preocupado com o trabalho, a gente está preocupado com os estudos, a gente está preocupado em cuidar da família, e tudo isso é muito normal, e tudo isso é muito importante. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nada é mais importante do que você buscar conhecer a Deus e ter o seu tempo de qualidade com Ele. Nada é mais importante do que você frear esse dia. Não sei quantas pregações você já ouviu sobre isso. Mas é triste demais a gente ser revisitado por Deus. Deus está falando com a gente, Deus está martelando no coração da gente. Para durante o dia. Para ouvir a minha voz. Ao falar comigo, eu vou falar com você. Para ter um tempo de intimidade comigo. Para ter um tempo de maior conhecimento sobre a minha pessoa. Eu me lembro quando eu estava recém-casado com Meire, eu disse para ela, eu não quero conhecer mais você do que a Deus. Eu disse para ela, eu terminei um namoro, quase um noivado, de 2 anos e meio. E a pessoa que eu amava disse para mim que não queria se casar com um pastor. Pensou em casar-se com um oficial, com um militar. Eu disse para ela, mas Deus me chamou para ser um ministro do Evangelho. E ela achava que eu não ia terminar com ela, porque eu amava profundamente. Eu terminei naquele dia. Eu disse isso para minha esposa. Eu quero te amar demais, te conhecer muito, te fazer feliz. Mas eu não posso colocar você no lugar do maior amor e expressão da minha gratidão de vida, é o Senhor. E por isso que o nosso casamento dura até hoje. Quase 40 anos. Porque Deus é o centro, é o foco da nossa busca, do nosso amor, da nossa sede, do nosso conhecimento. As pessoas precisam olhar para você e ver resplandecer a graça de Jesus. Não tenha medo de sair do seu elevador, de sair pelo corredor do seu prédio, cruzar com o seu vizinho, dar um bom dia e dizer, Deus abençoe o teu dia. Porque quando você ora e você está com Deus, Deus está dizendo para você, faça isso, pregue a minha palavra. Está na reunião de condomínio, pregue a palavra de Deus. Está no supermercado, ouviu alguém, dê uma deixa na fila, está reclamando da inflação, está reclamando daquilo. Deus vai te dar criatividade para pregar a palavra de Deus. Mas nisso a gente precisa começar pelo básico, pelo feijão com arroz. Oração, leitura da Bíblia, oração, a intimidade se aprofunda quando nós estamos reconhecendo diante de Deus que nós somos limitados, somos pecadores, muitas vezes vazios da sua palavra. E não conseguimos comunicar às pessoas por quê? Porque não temos um diálogo constante com Deus. Não estamos buscando direção, propósito de Deus na nossa caminhada, deixando que a mente de Cristo modele a nossa mente. Deus compreende os seus pensamentos, Ele quer moldar os seus pensamentos aos pensamentos dele. Mas, em último lugar, Deus conhece os meus caminhos, os seus caminhos. Diz o texto, verso 3, olha comigo. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Esquadrinhas o meu deitar, esquadrinhas o meu andar. Olha aí de novo.
Quando me assento, deitar. Quando me levanto, andar. Percebe? Ou seja, se você está em movimento, em dinâmica, ou você está quieto, parado, que até parado você pensa. Até dormindo o seu pensamento está trabalhando, é por isso que você sonha. Você sonha sem lembrar do que você sonhou, mas você tá sonhando. E Deus está lá, ó, prescrutando o teu pensamento. Engraçado um dia, não aqui, claro, né? Nem vou dar endereço, mas uma vez um irmãozinho me perguntou, já tem muito tempo, pastor, ora por mim. Eu falei, por quê? Porque quando eu sonho eu tenho tido pensamentos eróticos. Eu tenho tido sonhos eróticos. Aí eu falei assim, meu irmão, é com a sua esposa que você sonha? Aí ele, na maioria das vezes é, pastor. Então, se é com ela, problema nenhum. Se não é com ela, ele falou assim, mas eu não tenho domínio, não tenho controle. Não, alguma coisa tem, meu filho. A neurociência explica isso. A palavra de Deus também explica. Não é só a boca falar do que o coração está cheio. A mente produz também. Então, vamos orar junto. Ah, pastor, realmente eu estive pensando aqui, uma situação lá atrás. Não me conta, não. Conta não, que eu não tenho essa curiosidade mórbida de saber dos problemas, dos pecados das pessoas, não. Deus não me chamou para isso. Vamos orar por isso. Durante um período de verão com esse irmão. E agora? Passou um tempo, pastor, nunca mais. Eu falei, porque você confessou. Você foi liberto. E até no sonho. A palavra do Senhor diz aqui para a gente, foi muito clara, né? Os quadrinhos, o meu andar e o meu detalhe conhece todos os meus pensamentos. O que isso significa? Que Deus conhece os meus caminhos, os caminhos da minha vida. John Knox, reformador fervoroso, ele incitava a urgência de uma vida dedicada à oração como expressão da submissão aos caminhos de Deus. Olha o que diz Provérbios 16:2. Diz assim, os caminhos do homem são limpos aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. E aí, lendo o livro Orar com Deus, já no capítulo 3, o reverendo James Houston escreve o seguinte, oração é o meio pelo qual participamos da vida trinitária de Deus e a Ele entregamos o nosso caminho. Ao entregarmos o nosso caminho a Ele, participamos do seu desejo de união e propósito para as nossas vidas, permitindo que Ele molde o nosso andar diário. Por isso que o salmista Davi, lá em outro salmo, no Salmo 37, versículo 4, que você conhece de cor e salteado esse texto, vai dizer o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, vai, igreja, confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor. Irmãos, o quanto nós temos entregado e confiado o nosso caminho ao Senhor. Na hora de tomar uma decisão, na hora de pensar em fazer algo, seja de grande ou de menor importância, porque Deus é Deus que se revela tanto nas coisas pequenas como nas coisas grandes. O quanto nós temos confiado a Ele. Porque quando entregamos o nosso caminho a Ele, nós participamos do seu desejo de união com a gente. E aí, a gente vai ver aquele texto maravilhoso de João 14:6, quando Jesus vai dizer para os seus discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero concluir dizendo para vocês que esse conhecimento divino que vimos nesses 4 primeiros versos do Salmo 139 deve encorajar a gente a uma vida de profunda necessidade de oração, de uma profunda necessidade de buscarmos intimidade com o Senhor. E aí, para que isso aconteça, eu deixo aqui 3 conselhos práticos. O primeiro, pratique a oração sincera e intencional. Então, o que você tem que fazer? Separar um tempo diário, tá? A partir de hoje, não é a partir de amanhã. A partir de hoje, separe um tempo diário para abrir seu coração para Deus, sabendo que Ele já entende os seus pensamentos, Ele está atento às suas preocupações, e declare para Ele a sua dependência dEle, declare a Ele que você tem tais e tais limites na sua caminhada por conta de tais e tais pecados. Se você tem alguma dificuldade em reconhecer algum pecado, diga assim, Senhor, revela,
mostra-me que pecado eu tenho praticado contra ti e contra o meu próximo. Ele mostra. É importante praticarmos oração sincera, intencional. Em segundo lugar, busque conhecimento nas Escrituras. Alimente sua mente e espírito com a palavra de Deus, permitindo que a sua vida de oração seja guiada e enriquecida por ela. Palavra do Senhor, separe tempo para lê-la em oração com o Senhor. Deixe o Senhor falar com você. E último lugar, viva em comunidade de oração. Envolva-se em grupos de oração para fortalecer a sua fé. Ainda ao longo desse mês de fevereiro, todas as quartas-feiras, nós vamos estar aqui à noite orando. Nós vamos voltar às reuniões de oração a partir de março, aos domingos, antes da escola dominical pela manhã. Nós vamos ter outros momentos de oração e de consagração, não só do sábado, o primeiro sábado do mês, como fazemos, foi passado para o próximo, porque foi a formatura do Luiz Ângelo ontem. Nós vamos ter mais momentos de oração. E nós, como igreja, temos que vir para cá orar. Nós temos que estar nos nossos grupos de oração. Vamos estabelecer grupos de oração nos bairros. Um dos projetos para a nossa caminhada esse ano. Igreja que não ora é uma igreja esvaziada, é uma igreja fraca, é uma igreja sem poder. É uma igreja que não cresce. Pode crescer numericamente. No presbitério, a nossa igreja é uma das que mais tem crescido numericamente. Mas isso não quer dizer nada. Se a igreja cresce numericamente, mas tem fofoca no meio da igreja. Se a igreja cresce numericamente, mas tem dissensão no meio da igreja. Tem mentira no meio da igreja, tem falsidade no meio da igreja. A igreja pode crescer numericamente, mas não está crescendo espiritualmente. Por quê? Falta de oração. Então, eu concluo dizendo, irmãos, que a certeza da intimidade com o Senhor, que nos conhece, que nos anima, ela é que vai levar a gente a uma vida de fervor e uma vida de transformação. Por isso, eu quero dizer para você, Deus te conhece. Deus compreende os seus pensamentos. Deus conhece os seus caminhos. Mas você tem conhecido a esse Deus que te conhece integralmente? Essa sede está no seu coração? Eu quero te convidar a participar da mesa do Senhor agora, refletindo sobre isso. Estar na mesa, ou junto à mesa. Exatamente pensando sobre isso. Senhor, eu vou participar da tua mesa, vou comer do pão, vou beber do cálice, mas eu não quero, Senhor, que isso seja uma ação automática, né? Uma coisa que eu estou acostumado a fazer todos os primeiros domingos ou terceiros domingos aqui na Igreja do Meia. Eu vou fazer isso nessa manhã com o propósito de querer buscá-lo mais, de querer conhecê-lo mais, de querer estar mais ligado a Ti em oração. Comece a exercitar isso nessa manhã. Nós estamos apenas começando o ano. Tem tanta coisa para a gente fazer, para a gente realizar juntos, mas para a gente também fazer individualmente, onde Deus nos tem plantado.